Ai, na faixa do... Deve ser de uns 4 a 5 anos por aí, porque 7 anos a gente já trabalhava assim, já fazia renda mesmo, né? 7 anos de idade a gente já fazia renda pronta mesmo, né? Para aprender de 4, 5 anos de idade a gente já estava aprendendo. E nem era assim, né? Com os birrinhos, todos os birrinhos. Primeiro a gente aprendia com 4 pares, né? 2 de cada lado, como se fosse assim, né? Só para aprender a torcer e a fechar o ponto. E daí eu fiz até mais ou menos o que idade? Até os meus 14 anos e pouco, assim. Eu trabalhei na renda. E depois eu não fiz mais porque eu fui morar com meu tio e daí não trabalhei mais com a renda. Eu morei em Santos e depois é que eu vim pra cá e comecei a... Mas a minha mãe, ela também desde novinha, ela fazia e fez até os 90 anos. Ela fazia direto assim mesmo, né? Sempre tinha novidade, sempre ela estava fazendo renda. Vendia primeiro, antigamente, né? As pessoas para vender tinham que vender uma senhora que era lá do Morro das Pedras, no Ribeirão da Ilha, que comprava. Depois tinha uma senhora daqui do Pântano também que comprava, que era a Dona Dica, a Dona Geni. Tudo era senhoras assim que compravam renda. Depois tinha a Dona Marta na armação. E depois, por último, aqui deu uma parada, né? A renda deu uma parada muitos anos sem as pessoas mexer com isso. Bem poucas pessoas que continuavam com a renda. E agora que veio essa florou de novo. Foi bom. Eu acho que foi muito bom, porque pessoas que já estavam muito tempo sem trabalhar e era aposentada e ficavam sem fazer nada, né? Não tinha outra ocupação. A única ocupação que elas tinham ali era esse encontro dos idosos, mas elas não faziam nada. E assim, outras pessoas aprenderam, né? Quem é novo quis aprender. E as pessoas de idade estão preenchendo o seu tempo. Né? E é bom, né? Pra mente da gente. Depois que eu retomei, não fazia para vender, fazia mais mesmo para casa, assim, para casa, para minhas filhas, né? Agora que eu tô fazendo que a gente tem para onde vender, né? Que antes não tinha. As pessoas podiam até fazer, mas não tem para onde vender. Depois que a Kátia teve a loja, aí é que veio que ela começou a comprar. Depois que ela fechou também, aí tinha gente que desanimou, né? Não tinha para quem vender, agora já tá todo. Olha, eu acho que tem bastante. Porque tem eu que faço em casa, assim, não faço sempre, mas aqui na minha rua tem 4, 5 pessoas comigo que fazem rendas. E eu sei, né? Já é bastante, fora quem faz lá na associação. A gente sempre trabalhou sozinha, cada um sempre era assim, cada um trabalhava nas suas casas, né? Lá tinha época assim no verão, como as pessoas gostavam, era calor, aí que as casas não eram assim tão junto uma com a outra, os terrenos eram tudo junto, aí sempre se juntava ali umas 2 ou 3 mulheres na sombra, né? Uma sombra assim no quintal e faziam renda junto assim. Eu fazia renda quando era mocinha, assim, fazia na casa da minha amiga, mas é porque a gente era mocinha, né? Aí queria estar conversando, essas coisas assim. Ou eu ia na casa dela, ou ela vinha na nossa casa. Era assim. Mas
a maioria sempre trabalhou sozinho em casa, né? Nas casas. Para trabalhar junto, assim como eles estão agora em comunidade, só essa época que eu lembro, só essa época que eles estão começando agora. E também as pessoas não tinham tantas ideias como tem agora, né? Porque antes era só tramóia ou então renda de perna cheia e trança. Agora não, agora tem mais desenho, porque as pessoas têm mais ideias, né? Desenho peixe, desenho a ponte, desenho galinha, desenho foca, desenho anjinho, bonequinha, um monte de coisa. E aqui agora no pântano, como outras praias que tem essas rendas, é vendida para estrangeiro e tudo. Por quê? Porque tem os turistas, né? Tem as visitas das pessoas. Mas antigamente não tinha nada disso. Ratoeira que chama como é que se diz? Brincadeira de roda, né? Que se forma aquela... talvez vocês já ouviram falar nisso, já assistiram isso, não sei. E se juntava assim quando as moças eram, né? Moças assim de 16, 17 anos até o macho. E aí se encontravam ali na frente da igreja, que ali tinha tinha bastante espaço. E ali eles faziam a roda e elas começavam a cantar e aí chamava de ratoeira, né? Que é a brincadeira de roda, né? Que chama. E de pular corda, dessas coisas assim, de esconder, todas essas brincadeiras assim que hoje em dia não se faz mais isso, né? As crianças não têm mais essa liberdade assim de fazer essas brincadeiras. Tudo mais preso, né? E como é que era antes de chegar a luz? Era tudo de lamparina, como eles chamavam, né? Que é lamparina, aquela uma luz pequenininha assim, que era de lata. E a gente botava querosene dentro, tinha o pavio e acendia. E quem podia, assim, um pouquinho mais, tinha uns lampião, que se chamava lampião, se chamava placa, que era um tipo, assim, de um negócio de vidro, assim, embaixo, tipo de uma bola de vidro. E tinha os negocinhos de segurar e em cima tinha um tipo de uma, não é taça, tipo assim, de um vaso. E a luz clareava aquilo ali, que a gente clareava tudo, né? Casa toda. A senhora viveu assim Vivi. bastante tempo? Vivi muito. Até os meus 15 anos eu vivi assim. Depois é que eu fui morar com meu tio. Mas era luz de... Eu morei em casa até de taipa, que chama, né? Que é de barro, né? Na casa que eu morei com meu avô, a minha mãe morava aqui, nessa casinha que tu conhecesse, né? Aquela casinha aqui na frente. E o meu avô era mais ou menos, passando a rua, era nessa outra casa da frente, ali onde tem essa casa da frente. Era uma casa enorme de barro. E eu morava com eles. Era gostoso, que a gente não tinha... Foi criada assim mesmo, não tinha sonhos grandes, né? Pra gente aquilo ali era ótimo. Chovia, caía as paredes, e no outro dia eles davam sol e levantavam a parede. Era aquelas histórias assim, né? E pra gente era tudo normal. Quando teve a luz aqui, bem poucas casas que colocaram luz. Eu não lembro quantas, mas foi bem poucas, assim. Foi começado assim bem aos poucos, né? Que as pessoas não tinham possibilidade de fazer as instalações de luz, essa história toda. Muita gente ainda ficaram sem luz elétrica por um bom tempo. Depois consegui colocar. E hoje as coisas é tudo mais fácil, né? Tudo que a gente vê. Por isso que eu falo que não se deve reclamar de nada. Tudo é ótimo. Porque o mais difícil a gente passou, né? E os nossos avós, que devem ter passado pior ainda, né? Do que nossos pais passaram, mas nossos avós como às vezes a gente conversa aqui, vivia igual a índio, né? Mesma coisa. Porque só pescavam para comer e plantavam. Não é nada. Dinheiro não existia. Meu pai contava que
que meu pai pescava também, que eles pegavam peixe, como cação mangona, essas coisas assim, anchova. Mas quando era peixe assim, que era cação, eles escalavam, salgavam tudo, né? Secavam em casa e levavam ou de cavalo ou de barco, de lancha. Quando era de lancha, ele levava para Florianópolis. E quando não era de lancha, era a cavalo pela estrada, né? Que eles que era uma estrada que era de carroça mesmo, né? Acho que nem condições tinha. Depois com o tempo que começou a vir os caminhão, os ônibus, né? Mas na época deles não, eles iam até a pé para a cidade, tudo. Andava a pé. Nossa, 30 quilômetros. É, a pé. E iam aí com o filho nas costas, quem tinha criança que estava doente, tinha que ir assim, botava nas costas e levava. Era difícil. E hoje a gente reclama de um atraso de ônibus. Bem assim. Que era o único recurso que a pessoa tinha para sobreviver. E as mulheres, sim. Porque se elas não fizessem renda, só podia fazer, era apanhar café, que quase todo mundo aqui tinha o seu cafezal, né? Não era grande, mas aí um ajudava o outro, ou uma escalação de peixe, porque tinha muita fartura de peixe, e só isso, não tinha outra opção. Não tinha mais como... Dinheiro, eu acho que naquela época até bem poucas pessoas tinham na mão, mas eles viviam de troca, né? Trocava as coisas? Aí viviam mais de troca, e aí levavam peixe lá pra costa, pro saquinho pra lá, pra trocar por farinha, arroz, feijão, essas coisas assim. Bem, né? Bem primato mesmo, né? Era difícil. E para a mulher, era diferente do que é para hoje, assim, a relação para a mulher, ela poder sair, ela poder trabalhar? Ah, não, era bem... Essa coisa da mulher sair de casa para trabalhar, isso aí tem bem pouco... Não tem bem pouco tempo, já faz um tempinho, né? Mas que antes não existia essa coisa. A mulher trabalha fora. Mulher casava era dona de casa. Criava os filhos tudo ali, nem que seja com passando fome, mas era tudo ali. Né? Só ia para a escola com 7 anos. E quem conseguia chegar até o 4º ano era uma salvação, né? Nós não tinha nem rádio, nem televisão, nem nada. Quando meu pai comprou um rádio, eu devia ter o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. E aquilo ali, Deus o livre, era uma riqueza. Tinha bem poucas pessoas. A primeira pessoa que teve televisão aqui foi o seu Milton, né? Da Dona Nelly ali. Aquilo ali do estacionamento. Em seguida foi os pais do meu marido, porque eles moravam em Santos e trouxeram para ele. E o mais era assim, rádio era gente que podia comprar. Aí 2, 3 pessoas assim no lugar e que tinha, porque até quando era a época da Copa, desse jogo assim do Brasil, essas coisas, que as pessoas queriam escutar, tinha que ir na casa de quem tinha rádio. Quem era dono de rede de tainha, que naquela época dava muito dinheiro, né? Tinha muito peixe. Essas pessoas sim, que tinham, ou que tinha a venda, que antigamente não era mercado, era venda, né? Que se chamavam, que é um balcãozinho ali com saco de açúcar, de coisa que a gente comprava tudo por grama, por quilo, meio quilo, grama. Não tinha nada dessas coisas que a gente vai no mercado, como eu me criei assim, né? Tudo comprado por grama. O sabão era em pedaço, a gente porque não podia comprar um pedaço de sabão, comprava metade de um pedaço de sabão. A única coisa que as pessoas compravam aqui com fartura era a farinha. Que tinha que comprar, que na época a gente agora compra em quilo. E eles não, eles compravam com meio arquê, um saco, né? Quem plantava tinha, quem não plantava comprava. Aí comprava dos engenhos, né? Tem na costa, tinha engenho onde é os Açores ali, tinha um engenho de farinha. Na época de farinha eles pegavam os cavalos e com aqueles cestos que tinham no lado, né? Que eles chamavam tipitim, não era tipitim, era
outro nome que eu não lembro. Mas eles botavam ali, enchiam aquilo ali de farinha e saia de saco de farinha e saiu vendendo aqui no pântano. Quem podia comprar, comprava. Quem tinha peixe, trocava por peixe. E a única coisa mesmo que era de fartura era peixe e farinha. E a farinha era, então, a base da A alimentação. base da alimentação. Tinha que ter farinha para tudo. Farinha, daí comia... Comia o pirão, né? E aí tinha pessoa que plantava o feijão. Aí já tinha feijão. Quem não tinha o feijão comia mesmo com pirão de água, ou calda, essas coisas assim, né? Mas era farinha. E fazia pão, bolo, alguma coisa assim? Não, nada disso. Nada tortilha? Não, nada disso. Tudo mais pirão. Tudo as coisas de café assim, na época que eu me criei, era banana, era batata doce, era empim, não existia, nos mercados não existia, na venda não existia pão, nem biscoito, nem bolacha, nem nada. A gente foi ver depois de um tempo, assim, que começaram a trazer primeiro os biscoitos, aqueles biscoitinhos assim, não é desse da feira, é tipo bem torradinho, entendeu? Assim, uma bolinha assim, bem torradinha. Com as rosquinhas, e depois foi vindo o pão, porque aí o pão vinha do Ribeirão da Ilha. Lá que começou a fazer, os padeiros fazer pão. Aí vinha de lá trazer pra cá, mas era bem, bem difícil. Onde que a senhora nasceu? Eu nasci aqui no Pântano mesmo. Minha mãe teve 5 filhos. Foi todos 4 em casa e a última que foi na maternidade. Mas foi tudo em casa. E tinha parteira? Tinha parteira. Tinha uma senhora que era parteira. Tinha uma aqui e tinha outra na Armação. A senhora sabe o nome dela? A daqui era Joana. E a da Armação, Luísa. Luísa. A senhora é bem de idade. Era comida quando quem precisava. E porque roupa naquela época, assim, era bem difícil as pessoas comprar roupa, assim, né? Eles rasgavam, eles ficavam remendando tudo. A roupa era mais desenhada, tinha roupa que era mais desenhada do que o patchwork que hoje em dia existe. Era bem assim. Bem costurada. E a minha avó, a mãe conta que a minha avó contava que a minha avó, ela costurava na mão, fazia roupa tudo na mão. Até calça de homem, camisa, tudo assim, que era feio, diz que era assim, não era assim uns tecidos como a gente tem hoje, né? Era mais algodão, essas coisas assim, brim. Eu acho assim, que naquela época era tudo escuro. Tinha muita árvore, muita coisa. Tudo era sombra. Dava uma noite de lua, via alguma coisa se mexendo, as pessoas já estavam com medo, achavam que era aquilo ali. Tu não acha que é? Tu acha que só por causa da luz deixou de vir lobisomem? Eu acho que não é. Não é uma coisa... na minha opinião, né? Eles também falavam, tinha gente que falava que via os espíritos, né? As pessoas mortas, passei em tal lugar, até o meu pai dizia. Que vinha da tarrafa, porque ele saiu de noite para tarrafiar, e vinha da tarrafa e quando olhava assim de longe, via aquela pessoa sentada, e depois quando chegava perto não estava nada. Eu acho que aquilo tudo era medo que eles tinham, que viviam com medo, porque era escuro, não tinha nada, né? E viu as imaginações. Na minha opinião, eu acho que é isso, né? De repente não é. De repente é história, né? Mas eu acho assim. A senhora começou bem criança, né? Bem criança. E aprendeu como? Aprendi com a minha tia. Minha tia que começou a ensinar. Ela fazia a renda e na própria almofada dela ela pendurava os birrinhos ali pra gente ir aprendendo. Depois é que quando a gente começou já saber trocar os pares, né? E é que eles
que conseguia, aí fazia uma almofada pra gente, botava o pique, e aí a gente aprendia primeiro em renda metro, fazer renda em metro. Não era assim agora como tramóia, é aquelas rendinhas bem delicadinhas, sabe, que tinha antigamente, era bem bonito. A tua mãe chegava a desenhar, não? Não. Minha mãe nunca desenhou. Terno de reis, boi de mamão, todas essas coisas eu tinha aqui. E era bem bonito, né? Bem mais bonito do que esses que eles cantam agora. Bem bonito mesmo. Terno de reis, boi de mamão e... essas coisas tudo de data festiva, né? Eles faziam fogueira de São João, essas coisas todas. Agora que não teve mais isso, que se fizer, aí já viu, né? Todas as casas eles iam. É como eu te falei, as casas eram tudo... nem eram perto e nem eram longe, mas não tinha divisão de terra assim, sabe? Aí todo mundo passava, saía daqui da porta, já passava ali no quintal da outra, ali já ia assim. Não tinha negócio de portão, nem de muro, nem de nada disso. Mas uma outra aí que tinha uma cerca de bambu, mas era tudo assim, tudo bem à vontade. Tem a tramóia e tem a renda daquela redonda ali que é perna cheia e trança. É os únicos pontos que tem diferente. E a tramóia só passa e, né, só passar. É uma trama que passa para a direita e depois passa para a esquerda, né? E a renda de perna cheia e trança, não, ela é uma renda que tu faz ela direto. Ela é diferente da... Só que o meio ponto também, tem o meio ponto, que ali tem também. Dizia minha mãe que eles usavam até espinho de laranjeira, da arumbeva, que a arumbeva é uma planta, tipo assim, como um cactus, e ela toda cheia de espinho. E elas falavam isso, que eles usavam espinho de laranjeira, usavam esse espinho de cactus, né, que se chama arumbeva. Que imagina, naquela época, né? A almofada a senhora que construiu? Era da minha mãe, mas eu sei fazer almofada. Eu fiz uma ali, uma grande que eu tenho, que eu faço a renda grande. Eu pus 2 travesseiros e um edredom de solteiro, enrolei e fiz a almofada. Eu não ia ter palha para fazer tudo isso. Tem que ter imaginação, né? Mas dá para fazer assim com travesseiro, não enrola ele assim bem enroladinho. Antes não, eles faziam com Marcela, faziam com capim de colchão, que é um capim que dá no morro. Eles que antigamente usavam os colchão com esses capim, né? Que não tinha colchão, eu tinha que... Não existia colchão de fora, assim. Então eles iam pegar capim no colchão, no morro, e deixava secar e fazia o colchão, fazia um colchão de tecido. A almofada se faz com capim ou com Marcela ou qualquer tipo de enchimento. Pode ser um travesseiro, alguma coisa assim que possa rolar, né? Fazer um tipo de um rolo e depois é só pôr essa capa por fora, assim, só pra... Tipo de um saco, a gente costura, põe ali dentro, né? O enchimento e depois é só fechar e fica almofada. Dependendo que ela tem que ficar redonda, né? Não pode ser quadrada. A pessoa era mais saudável, porque também comia as coisas mais natural, né? Aí as coisas eram mais saudáveis.
Então, não E tinha. as mulheres iam na praia? Não. Só eu mesmo para tirar marisco e pegar siri, essas coisas não. As dispersão não. Esse negócio de pegar praia assim, ir na praia foi de uns anos pra cá, bem. Nem quando eu era moça, eu acho que eu deveria ter o quê? Uns 16, 17 anos por aí que começou essa história assim de. Bem as pessoas mais assim, mais. Acho que tinham cabeça já mais aberta assim, nas pra. Nós, quando nós era menina, não tomava banho, mas era de vestido. Ninguém botava um maiô, não tinha nada dessas coisas, né? Tinha que ser de vestido ou então combinação, como se chamava antigamente, né? De uma camisola, assim, que era de alcinha, assim. Era só assim. E os meninos eram pelados, tomavam banho pelado. Ninguém nem ligava pra nada. Era tudo assim. Era índio mesmo. Nas canoas existia um rolo que não era. Uns tinham estiva, outros não tinha, era rolo. Aí as crianças brincavam na água com aquele rolo, era assim. Mas no tempo da nossa mãe, assim, não, elas nunca foram pra praia. Nem sabia o que era pra. Não é que existia essas coisas assim. Daqui, desse terreno todo que era da igreja até. Que era do meu avô, que ia até lá nos Açores, né? Porque pra lá já foram tudo vendido para os outros membros da família, né? Era um cafezal, tudo isso aqui era cafezal, tudo. Aqui do lado, tudo. Era cafezal puro. Só ia ter um descampado mesmo, era daqui da casa do Wilson pra lá, que não tinha plantação de café. Mas o mais aqui até ali mais ou menos na direção da saída da rua lá. Era tudo cafezal, café, laranjeira, essas coisas. Não era pé de café como a gente vê em São Paulo, que é tudo baixinho, né? Não é, tudo café, tipo laranjeira, assim. Pé de café alto mesmo, que tinha que botar escada, tudo, subir para poder apanhar. Mudou porque hoje em dia tem essas novidades. Que antigamente não, só fazia mesmo toalha, coxa, só essas coisas, não fazia nada de roupa. Aí tinha pessoas que faziam assim para botar em lençol também, fronha, essas coisas assim. Mas desses desenhos que tem hoje não tem. Não tinha. Pode ver? Pá. A senhora tem alguma peça, assim, bem antiga, alguma coisa que a senhora guarda afetiva, assim, de renda? Não, eu tinha, mas já do que eu tinha mesmo assim, que era antigo assim, que era a minha mãe que fazia, eu dei para minhas filhas. Aí cada uma ficou com uma peça assim. Como é que a gente distingue uma boa renda de uma renda mal feita? Quando é bem torcida, uma rendinha bem torcida. Tem tudo a ver, assim. Ela sendo bem torcida, bem colchada, como a gente diz, né? Bem puxadinho, assim, fica bem esticadinho. Aí ela é uma renda bem feita. E é bem tampadinha, assim, ó, bem certinho os desenhos, não fica muito esburacado. Tem umas que saem que parece até que tá engomada. Mas também depende da linha. Porque essa aqui não é tão dura, é molinha, porque a linha é mole. Agora, para sair durinha, é com aquela renda de carretel. A linha de carretel. Aí ela sai bem durinha. A linha fina é a do carretel. Essa minha aqui, não. Essa aqui eu trabalho com a linha a Anne e a Esterlina. Olha, pelo o que começou agora, eu acho que até pode melhorar, né? Se continuar assim, pode melhorar. Porque a parada que deu,
A gente achava até que isso ia sumir, que nunca mais ia aparecer, mas com essa renovação agora da renda, eu acho que vai melhorar. Tem mais opção, né? Tem mais desenho, não fica só numa coisa só, né? Acho que vai melhorar, sim. O Dinho tá fazendo ali, diz que é uma foca. Eu não vi o que é, mas é uma foca. O Dinho? É, o Dinho tá fazendo Um renda ali. homem? É, ele fez até uma galinha. Já fez uma galinha, pode lá ver, ele tá fazendo hoje. Passa ali depois só pra vocês verem. Tem muita coisa, muito desenho de muita coisa. Tem a ponte, né? A ponte Ercílio Luz, já estão fazendo. Eu fiz uma, mas não gostei. Basta a pessoa ter ideias e passar aquilo ali no papel, fazer aquele desenho no papel. Aí quem quer vai lá, tira xerox e põe em cima do papelão e trabalha ali em cima. Agora estão fazendo assim, que antes a gente tirava pique por pique, agora estão fazendo assim. Ah, benzedeira tinha. Benzedeira tinha. Tinha a Dona Maria do Araújo, que chamava Bibia do Araújo, que morava lá, mais ou menos, é a casa da Nana, mais ou menos por lá. Um caminhozinho que a gente ia lá pro Costão, que era ali por baixo, né? E a casa dela era mais ou menos naquela direção ali da casa da Nana. E tinha mais alguma. Hoje eu acho que só quem tem ali é a Dona Hilda, eu acho. A irmã do Arana, que diz que ela bem acima. Aí o povo de hoje eu não ligo mais pra essas coisas. Se vem qualquer uma coceira, diz que é alergia, já vai no médico e já sabe o que é. Eu já tenho tudo na porta, né? Posto. Às vezes a gente procura não ter, mas pelo menos tá ali. Médico não existe segunda-feira, não. Quarta-feira eu fui lá, não tinha médico. Mas tem um posto. Pois agora. Eu só não vou poder daí. Só tem luz. Vai bem essa escada aí? Ó, essa é o desenho daquela que eu vou colocar aqui no meio. Ah, tá. Essa aí é outro desenho. Essa aqui é da minha mãe. Caminho também? É. Ó, esse aqui é outro quadro grande. Esse aqui é outro redondo da tramóia. Esse aqui é a metade de uma toalha redonda também. Aí faz metade, depois faz outra metade. Fazer a metade. Aqui é outra toalhinha. Também tem o desenho. É duro esse papelão, bom, né? Aqui é outro desenho também. Aqui é da borboleta. A pequena, essa aqui é da grande. Oi? Olha. Essa aqui se chama da bochecha, é tramóia, mas tem o nome de bochecha. É pra Faz também assim os bicos por fora. Tipo daquela que eu tô fazendo ali pra botar alguma coisa no meio, assim, outra parte no meio. Essa aqui também a minha mãe fazia dessa aqui, ó. É tramóia. Desenho, a gente faz porque a gente sabe, né? Ó, esse aqui é o anjinho. E como sabe? Dona Daura, e esses piques não saem daqui nem por decreto, né? A senhora guarda com todo cuidado. Eu guardo, né? Se eu empresto, depois eu quero de volta. Eu falo pra ela, se eu empresto, pode tirar igual, que eu não ligo. Mas ainda me tirar de volta. Tem algum até que eu já tenho nome, já boto até o nome que eu não perdi. Ó, essa aqui é a galinha.
Desenho da galinha. A falada. Dizem que é difícil essa galinha. Me levou quase um ano. Vai fechar. Vai sair outro desenho. Aqui, esse aqui é também velhinho. Esse aqui não falta de... Eu tenho que fazer uma revisão aqui. Ó, esse aqui eu tenho... Eu tinha pique maio, onde é que foi parar? Que bonito esse. Essa aqui é do que, dona Daura? Essa dizia a mãe que era forro de casa. Não sei porquê. Mas de... aqui é o bico, né? O trançadinho, aqui é o meio ponto. E aqui é a rosinha de perna cheia. E essa aqui também é bem bonitinha também, ó. É de biquinho com as pernas cheias. Grande, que eu faço a renda grande. Essa que eu falei pra ti, que eu pus travesseiro aqui. E enrolei um edredom solto. Nossa! Isso aqui é o colete. Já viu isso aqui? Isso aqui é da parte da blusa. Depois eu risco os desenhos e passo para a pessoa ir. Põe em cima do papelão, põe na almofada e constrói por cima do... Bem. Ou uma menor do que essa, ou entre essa e essa. Pra fazer 3. Para fazer as 3. E essa linha é muito legal. Ela é de... Colorida? Toda misturadinha. É. Assim. Essa aqui é uma esterlina, é machina. Essa é Anne. Não, a linha é tudo linha comum, é círculo, do carretel, é a outra que é a que faz crochê, como é? Clélia. A Cleia, Cléia. a Anne e essa esterlina, tudo a gente trabalha com essa linha. E ela tem um número? Sabe? Tem que ter número. Essas assim, a Anne e a Circo e a... Essa outra, né? A que eu falei agora, tu falou? Clé. A Cleia não tem número, só tem a cor. E a senhora acha que tem o risco de desaparecer? Não, eu acho que não, né? Pelo modernismo que hoje, assim, é difícil as pessoas mais novas estar querendo fazer isso, né? Porque é uma coisa assim que não dá muito futuro. Até de repente, sim. Porque tu não vê aqui quanta gente que aprenderam agora, mas são pessoas que aprenderam, que já estão aqui, não estão trabalhando, não estudam. Aí fizeram isso por uma opção de ter um trabalho manual, só isso. É mesmo que a pessoa que é aposentada, que não tem nada, outra ocupação, vai procurar fazer um crochê, uma coisa assim. E eu tô num cursinho todo dia, toda semana, uma vez por semana, no patchwork, uma coisa que eu não sabia, fui aprender. Mas eu acho que pra pessoa viver disso aí, no futuro, eu acho que não. Não tem como. Já Pra mim, houve né? quem vivia disso. Já, sim, já passou o tempo, né? Agora as pessoas estudam, tem mais facilidade das coisas. Até se fosse um serviço assim, que fosse para aprender, né? Fosse uma máquina, uma coisa assim, de repente alguém queria industrializar aquilo ali, né? Mas eu acho que é só assim, manual como eu acho que só para quem ficar mesmo para fazer por recordação, assim. Porque o valor não compensa a Não. quantidade de horas. Né? Não compensa. Porque é uma coisa que tu não sabe se vai vender ou se não vai vender. Se tivesse uma encomenda, é tudo por encomenda, tudo bem. Né? Como a roupa, né? Eu vou montar uma fabriqueta, aí põe ali 2, 3 costureiras e vão construir aquilo ali. Mas uma renda, tu não tem encomenda. Uma época, outra que aparece gente ali e tá comprando. Mas é coisa assim de novidade, é uma novidade para quem não conhece. Pro futuro não comprasse. Não tinha saída, não tinha quem comprasse. A única que ficou ali comprando foi a Cátia.
E também quem fazia era bem poucas pessoas que faziam, porque era uma coisa também que ela às vezes encomendava, mas ficava, né, queria que fizesse, mas demorava ali para vender. Aí a maioria que cada um ganha o seu salário mínimo, né, que são pessoas que já trabalharam, que se aposentaram. Né, que durante o dia eu costuro e tem gente que não faz nada, mas não quer fazer e não quer aprender ou não quer continuar com aquilo ali. Acha que não vale a pena. Também não quero fazer para doar, né, para dar de presente para alguém. E eu, a maioria, eu faço e dou essa. E eu estou fazendo para meu afilhado que vai casar. E faço para minhas filhas, lá uma realidade ou outra que eu vou ali e levo. Não tem, né, mas tem pessoas que não querem isso aí.